Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar de um assunto que não tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo no país. Eu sei que existem coisas importantes acontecendo, né? As coisas estão aí explodindo a cada dia. Agora tem essa coisa da minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, enfim, o cerco se fechando cada vez mais ao Bolsonaro lá nos Estados Unidos, enfim, né? Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas eu quero me permitir no vídeo de hoje falar sobre um assunto que tem mais a ver com o canal e que está sendo pouco falado na imprensa, apesar de eu ter visto, né, na imprensa esse assunto aparecer, mas ele apareceu numa coluna específica, né, e não está sendo falado. E eu acho que é legal a gente levantar o debate, porque é uma coisa que é importante falar, principalmente para quem se interessa por arte, enfim, por cultura, pelas coisas todas, e por políticas públicas, enfim, e por regulamentações e tudo mais, né? Eu li a semana passada uma coluna do Chico Barney fazendo uma crítica ao presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Rio de Janeiro, o SATED do Rio, porque o presidente do SATED do Rio é o ator Hugo Gross, porque ele negou, me parece que para Juliette e para Rafa Kalimann, duas ex-BBBs, ele negou o pedido de registro de DRT, né, que é o registro profissional de ator, de atriz, enfim. E ele negou. E aí acho que o Barney estava criticando, enfim, dizendo que era um absurdo, não sei o que e tal. E aí me parece que depois eu li uma outra coisa que eu acho, não sei se é verdade, que a Jade Picon, que também é uma ex-BBB, que está atuando numa novela da Globo agora, né, também teve o seu DRT negado, enfim. E aí toda a discussão gira em torno do DRT, do Registro Profissional de Atriz, ter sido negado para essas três pessoas que vieram do Big Brother Brasil, né? Bom, antes de refletir sobre isso, eu quero deixar claro o seguinte. Primeiro, eu já falei sobre uma dessas moças aqui, né, a Juliette. Eu fiz um vídeo não sobre a Juliette, mas defendendo a Juliette numa situação em que naquela situação em que a Samantha Schmutz falou que ela não era artista, enfim. E eu fiz um vídeo aqui afirmando categoricamente que ela era uma artista, tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que analisar essa situação do DRT sob dois aspectos. O aspecto de que se é correta a maneira como se pede ou o que se exige para o registro de ator ou atriz, e se, a partir dessa maneira, se essas moças, essas ex-BBBs, teriam então o direito a esse registro. Eu acho que essas duas coisas é que têm que ser analisadas. Então vamos fazer uma pequena abordagem histórica, né? A profissão de ator e de atriz, ela foi regulamentada em 1978 no Brasil. Tá? Então, a partir de 1978, exigiu-se um registro na Delegacia Regional do Trabalho, né? A sigla DRT significa Delegacia Regional do Trabalho, um registro de DRT, né? Para exercer a profissão de ator ou de atriz, né? Ou de técnico, enfim, técnico de luz, essas coisas, todas essas profissões ligadas ao mundo dos espetáculos, das cenas e tal, são regulamentadas. Bom, essa regulamentação na profissão de ator e de atriz em 1978, ela não aparece do nada, ela vem de uma longa, né, de uma luta longa da classe artística, desde o final do século XIX, para regulamentar mesmo a profissão de ator, a profissão de atriz, enfim, as profissões ligadas às artes das cenas, né? Então é uma luta muito longa que culminou em 1978 com a regulamentação
da profissão de ator. E o que a regulamentação da profissão de ator exige? Exige o registro, né, o tal do DRT, na Delegacia Regional do Trabalho. E pela lei existem duas formas de você conseguir esse registro. A primeira delas, que foi, por exemplo, como eu consegui, né, você faz um curso regulamentado, um curso reconhecido, enfim, uma universidade, uma faculdade, tal, na área de artes cênicas, e você vai com o seu diploma lá da faculdade ou do curso técnico, enfim, um curso que tenha reconhecimento, né, por toda a legislação educacional e tudo mais. Você vai lá com o diploma na Delegacia Regional do Trabalho e você consegue o carimbo do DRT na sua carteira profissional. Porque o DRT, na verdade, é um carimbo na carteira profissional, né? Tem lá numa das partes lá da carteira profissional, aquela parte de anotações, eles batem um carimbo lá, pelo menos na minha época foi assim. Eles batem um carimbo lá e registram lá no livro, tal, lá no Ministério do Trabalho. Você vai numa Delegacia Regional do Trabalho, né, e faz isso. Ou seja, você consegue o DRT através de uma formação técnica, né? Uma formação acadêmica, uma formação técnica, né? A profissão de ator e de atriz é bom ressaltar que não é uma profissão de nível superior, ou seja, não exige um curso superior, não exige uma faculdade, né? Mas é uma profissão de nível técnico, então exige uma formação técnica específica. Obviamente, se você tiver formação superior, como a formação superior está acima da formação técnica, você consegue também. Então essa é uma das formas, através da formação técnica, da formação acadêmica na área de artes cênicas. A segunda forma é, vamos dizer que você trabalhou anos e anos e anos em grupos de teatro, enfim, fazendo peças, fazendo uma série de coisas, só que você não teve oportunidade de estudar, né? Nem ir para um curso técnico, nem para uma universidade. Você consegue DRT? Consegue. Há um acordo entre o SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, de todos os estados, né? O SATED do Rio, o SATED de São Paulo, enfim, e o Ministério do Trabalho, e nesse acordo o SATED, o sindicato ele é apto a emitir uma coisa chamada Carta de Capacitação, que é uma carta que o sindicato emite, dizendo que aquela pessoa, né, o detentor da carta, possui os requisitos técnicos para exercer a profissão de ator. E aí a pessoa vai com essa carta de capacitação também no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, consegue o carimbo do DRT e tudo mais. Tá? Então, o segundo caminho é via sindicato, porque o sindicato emite essa carta de capacitação. Então, a primeira coisa é esclarecer, não é o sindicato que dá ou não o DRT. O DRT é um número de registro no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho. Tá? O que o sindicato faz é dar uma carta de capacitação a quem não tem formação técnica ou acadêmica na área de artes cênicas. E como é que você faz? Você vai lá com a sua documentação, você faz ao sindicato, como é que você faz para adquirir essa carta de capacitação? Você vai ao sindicato, com a sua documentação, né, o seu portfólio, o seu currículo, o material de todas as peças que você fez. Então vamos dizer, eu fiz um monte de peças, então eu tenho cartaz das peças, fotos das peças, reportagem de jornal, enfim, eu tenho, né, todo um material do meu trabalho como ator ou como atriz. E eu junto tudo isso numa pasta, né, com documentação, com comprovação, com tudo, levo ao sindicato e o sindicato analisa esse meu portfólio, analisa essa minha pasta, né? E a partir dessa análise ele indica ou não que eu estou capacitado a ter o registro profissional e emite ou não a carta de capacitação para mim. Tá? É assim que funciona. E aí o que aconteceu foi isso. Essas duas moças, né, a Juliette e a Rafa Kalimann, e me parece que a Jade Picon também, foram com os seus portfólios, né, não elas, obviamente, né, mas a gente, enfim, assessor, essas pessoas têm assessor para tudo, né? Então, assim, os assessores vão com material tal, e parece que foi negado, né? O presidente do sindicato, Hugo Gross, então, negou. Bom,
E aí o que a coluna do Chico Barney estava falando é que era um absurdo e tal, porque elas têm, né, elas passaram 3 meses no BBB, parari, parará, blá, 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 enfim, fazendo toda uma defesa de que essas moças deveriam ter o direito a ter o seu DRT. E aí, gente, como eu disse, eu quero analisar 2 aspectos. Primeiro, elas teriam o direito? A gente pode questionar se essa maneira de regulamentar a profissão é correta. Agora, dentro dessa maneira, elas teriam direito? Então vamos lá. Primeiro, da maneira como eu mostrei para vocês que é, né? Ou através de formação técnica acadêmica, ou através de um portfólio, vamos analisar a situação dessas moças. Qual é o histórico delas? Que se saiba, nenhuma delas antes do BBB tinham tido experiência em teatro, em cinema, em nada disso, né? Foi o BBB que alçou essas moças à categoria de celebridades e aí essas moças começaram a fazer algumas coisas. Ok, e eu não estou aqui criticando isso. Acho que, ok, tá válido, tá tudo certo, tranquilo. Mas daí achar que essas moças, depois de 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos que seja, fazendo só um tipo de trabalho, que é publicidade, fazendo trabalhos para a Rede Globo e essas coisinhas todas, já dá a elas o direito de ter o registro profissional de atriz, eu acho temerário. Né? Para mim está certíssimo, o presidente do Sindicato dos Artistas está certíssimo. E o meu vídeo é para criticar o Chico Barney, tá? Porque não é assim, não é assim. O portfólio ele tem que ser analisado com cuidado. Não é qualquer coisa que se faça. Não é porque eu fiz um pouquinho da mesma coisa, ou eu fiz muito da mesma coisa, ou eu fiz... Se eu passo 10 anos fazendo uma peça só, aí eu estou jogando um questionamento. Se eu passo 10 anos fazendo uma única peça, e olha que eu conheço ator que já teve essa experiência. Eu passo 10 anos fazendo a mesma peça, só, não faço mais nada. Será que eu tenho experiência suficiente em teatro? Será que eu tenho experiência suficiente na construção de personagem e tudo mais? Enfim, isso é só um questionamento. O fato é que essas moças, né, tanto a Juliette, quanto a Rafa Kalimann, quanto a Jade Picon, ainda não juntaram requisitos, né, ainda não reuniram os requisitos mínimos para exercerem profissionalmente a função de atriz, que exige tem uma regulamentação de lei e tudo mais. Então, assim, o que o presidente do Sindicato dos Artistas fez simplesmente foi seguir a lei, ele está correto. Aí o Chico Barney coloca uma coisa na coluna dele que eu achei assim, estapafúrdio demais. Eu até gosto de algumas coisas que Chico Barney escreve, não acho ele um grande jornalista, nem nada disso, mas até gosto de algumas coisas que ele escreve. Só que acho que, e entendo até que às vezes, como ele escreve sobre televisão, né, talvez ele tenha que fazer um pouco a vontade dos donos, né, dos veículos de comunicação e tal, porque é o ganha-pão dele. E eu até entendo isso. Mas aí precisa tomar cuidado com algumas coisas que ele escreve, porque ele escreveu uma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim na coluna dele. Que uma pessoa que participou 3 meses de um BBB, que ficou 24 horas por dia durante 3 meses no ar, num BBB, consegue lidar com os conflitos humanos tanto quanto qualquer estudioso de Shakespeare. Primeiro, vamos lá. Isso é tão estapafúrdio que é até difícil de comentar. E por que eu estou falando que é estapafúrdio? Não é por nenhum elitismo, não, porque Shakespeare, nem nada disso. Se ele tivesse trocado Shakespeare pelos personagens do Ariano Suassuna, a minha reação seria a mesma. É absurdo. O Chico Barney aí só demonstrou que ele não entende nada de construção de personagem, que ele não entende nada da densidade de um trabalho de ator. Ele não entende nada sequer do que é ser um personagem, né? Dessa figura do mundo fictício chamada personagem. Com essa frase ele só demonstrou que ele não entende inclusive isso. Por quê?
Porque veja, dizer que uma pessoa que ficou 3 meses no ar no BBB, pelo fato dela ficar 24 horas por dia no ar lidando com os conflitos, ela consegue lidar com os conflitos humanos, equivale a dizer primeiro que o BBB consegue agregar, né? Agregar dentro da sua estrutura, dentro da sua dinâmica de funcionamento nesses 3 meses, todos os conflitos humanos. E a gente sabe que é mentira, que não consegue. Mesmo aqueles que o programa consegue adensar ao seu universo, né? Mesmo aqueles conflitos, eles são sempre tratados de maneira muito superficial. Primeiro, muito superficial, né? Porque existem as regras do jogo, e as regras do jogo não deixam esses conflitos irem além de um determinado limite superficial, e eu não estou aqui criticando o BBB por isso não, tá? Estou só constatando que é assim. Então você nunca vai ver, por exemplo, né, teve o caso da menina que foi expulsa porque bateu o balde na cabeça da outra. Então assim, você nunca vai ver um conflito chegar às vias de fato, por exemplo. Porque se chegar às vias de fato, acaba-se. Então, uma pessoa nunca vai ser obrigada a viver a ficar convivendo com outra que a agrediu fisicamente, por exemplo. Né? Sendo que na vida real isso acontece. Né? Então, dizer que carrega todos os conflitos, não carrega, e os que carrega de forma superficial, porque existe o limite dado pelas próprias regras do jogo, pela própria dinâmica do jogo. E fora isso, esses conflitos têm a mediação, porque eles volta e meia têm contato com o apresentador do programa. Então eles têm uma série de mediações com o apresentador, com as próprias dinâmicas dos jogos, com os artistas que vão lá cantar nas festas, enfim. Existe uma série de mediações nesses conflitos que vão dando uma conformação a esses conflitos. Então não, os conflitos humanos não estão presentes ali no BBB, tá? E aí quando ele fala de Shakespeare, por exemplo, por que eu achei um absurdo, e eu acharia um absurdo também se ele falasse, por exemplo, de conflitos de personagens do Suassuna, ou de personagens do Nelson Rodrigues, ou de personagens... Porque veja, um personagem, né? E o Pirandello já disse isso muito bem no texto 6 Personagens à Procura de um Autor, texto esse que eu já fiz uma resenha, né? O qual eu já resenhei aqui no canal. Então, o personagem ele é uma forma condensada, né? Ele é um tipo condensado, ele tem todas as sensações, todos os conflitos humanos dentro de um personagem, eles estão condensados àquele momento de existência do personagem, né? Então, só para ficar em Shakespeare, o Romeu e a Julieta, eles têm aquela semana de vida, eles não têm vida pregressa nem vida pós, né? A vida deles está restrita àquilo, né? Essa é a condição sine qua non de ser personagem, né? Isso é muito bem discutido, como eu disse, no texto do Pirandello. Isso é debatido em vários... debatido em vários textos acadêmicos, enfim, pesquisas práticas de teatro e tudo mais. O personagem ele é condensado a uma vida, né? Ele tem uma vida, a vida dele é condensada àquele momento que ele aparece, né? Por mais que nós tenhamos, no decorrer da história da interpretação, formas de abordagem ao personagem que preconizam, por exemplo, o ator imaginar uma vida pregressa, construir uma vida pregressa para aquele personagem, essa construção é feita a partir dos elementos que estão colocados ali. Então essa condensação que o personagem tem, essa condensação de vida que o personagem tem, não tem nada a ver, nada a ver. Por isso que eu falei, serve para o personagem do Shakespeare, do Suassuna, serve para qualquer grande personagem, né? Não tem nada a ver com o que acontece no BBB. Esses 3 meses de BBB, eles não condensam toda uma vida, não, né? Os personagens do BBB, que na verdade são as próprias pessoas, elas têm vida pregressa, elas atuam no jogo já vislumbrando uma vida pós, elas agem no jogo já pensando no pós, então não tem nada a ver com personagem teatral.
né? Então essa comparação que Chico Barney faz é totalmente esdrúxula e demonstra a total ignorância dele sobre o trabalho de construção de personagem, sobre o que é ser personagem. Tá? E aí, consequentemente, sobre o trabalho do ator, que tem como função básica pegar um personagem e dar vida a ele. Tá? Independentemente da abordagem que se faça. Ele tem que fazer aquele personagem existir no corpo dele. Né? Então, primeira coisa, então, realmente o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, né, o Hugo Gross, está corretíssimo em negar, corretíssimo. E eu espero que ele aguente toda a pressão, porque vem pressão, né? Tá vindo pressão, né? E a gente não pode esquecer do poder que a Rede Globo tem, mas eu espero que ele aguente a pressão porque ele está fazendo o correto. O que ele está fazendo é o correto a se fazer, tá? Em respeito a uma profissão que tem regulamentação, em respeito a uma história de luta dessa profissão para conseguir essa regulamentação, né? Então, assim, eu acho que ele está corretíssimo. E a segunda abordagem é correta a maneira que existe de regulamentação? Eu vou dizer, eu acho que é correto. É correto, sim. Porque é uma regulamentação que te dá duas possibilidades. Ou você tem um estudo acadêmico, técnico, né? Formal da profissão, e aí quem fez curso de teatro já sabe, quem fez faculdade de artes cênicas já sabe que lá você passa todo o período que você passa dentro da escola ou dentro da universidade, você está lidando com formas de abordagem de construção de personagem, com história do teatro, enfim, você está lidando com esse universo, está estudando isso profundamente. Então, bons cursos, boas universidades vão te dar uma formação realmente muito boa para que você tenha capacidade técnica de lidar com essa profissão, né? Ah, mas tem gente que estuda por conta própria, que não consegue. Ok, existe o outro caminho, que é via carta de capacitação do sindicato. Eu acho isso perfeito, porque dá a possibilidade às pessoas que vivem em lugares, por exemplo, onde não existe um curso formal da área de teatro, um curso técnico ou uma universidade, essas pessoas desses lugares elas têm a possibilidade de fazer no trabalho, estudando, participando de oficinas livres, lendo livros, praticando com um grupo de teatro amador e tudo mais, ela consegue juntar uma experiência e um conhecimento técnico que seja suficiente para que ela esteja capacitada. Eu acho isso perfeito. Então eu acho que a maneira que existe é muito boa, porque você tem dois caminhos. O caminho técnico, o caminho acadêmico, o caminho formal e o caminho amador, né? O caminho da prática, o caminho empírico, o caminho da experiência. Eu acho isso perfeito, é uma das poucas profissões que tem essas duas possibilidades. E o DRT é o mesmo para os dois, não é? Não é porque eu consegui o meu DRT com diploma que o meu DRT é diferente da pessoa que conseguiu o DRT por carta de capacitação. Não, é a mesma coisa, é o mesmo carimbo, né? O mesmo carimbo lá na carteira profissional, é a mesma coisa, quer dizer, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mesma coisa. Então veja, eu acho isso extremamente democrático, acho isso extremamente louvável, né? Aí vocês podem perguntar, ah, mas poxa, quanta bobeira para uma profissão que não tem nada a ver e tal, porque é artista, qualquer um consegue, qualquer um pode ser e tal. Então, vamos lá. E eu sempre defendi, e continuo defendendo, que qualquer pessoa tem a capacidade de se expressar artisticamente, né? E isso é inerente ao ser humano. Eu vivo defendendo isso aqui no canal. Porém, uma coisa é eu usar a arte como uma forma de expressão minha. Outra coisa é a atividade profissional do artista. E veja, gente, quem acompanha o canal aqui já viu os inúmeros vídeos que eu fiz sobre isso. Eu sou uma pessoa que tem uma série de críticas ao sistema mercadológico da arte, tá? A estrutura da indústria cultural, a maneira como as coisas, né? Eu sou um defensor da arte pública, eu acho que todo artista devia ser funcionário público, enfim. Eu tenho um outro pensamento, uma outra utopia em relação à arte. Mas dentro da realidade que a gente tem, você tem
Quem faz arte de maneira amadora, e aqui não tem nenhum sentido pejorativo no termo, amadora, né, de amar, enfim, mas também não vamos romantizar. Quem faz arte de maneira amadora, vai lá, faz porque quer fazer, e tem todo o direito de fazer, e tem todo o direito de acessar editais para isso, tem todo o direito de tudo isso. Acho lindo. E quem faz isso profissionalmente, tá? A diferença aqui não tem nada a ver com qualidade. Você pode ser amador e ser muito bom, e você pode ser profissional e ser péssimo. Existem péssimos profissionais em todas as áreas, tá? Não é a qualidade. É simplesmente porque existe uma regulamentação de lei e precisa ser seguida. É só isso, né? É só isso, tá? A gente pode questionar se é o presidente do sindicato, se é uma banca X, Y ou Z que tem o poder de dar essa carta de capacitação. Isso a gente pode até questionar. Mas o sistema, a maneira como isso é dado dentro da lógica do nosso sistema de indústria cultural, de profissionalização e parará, de teatro, de arte e mercadoria, essa coisa toda, eu acho que é a maneira mais correta e mais justa que existe. Então, desculpa, Chico Barney, mas você falou uma bobagem muito grande na sua coluna, muito grande. E se algum dia você assistir a esse vídeo e quiser debater, eu estou aqui aberto a debate, numa boa, tá? Quando eu falo que você demonstrou ignorância, eu não estou de forma nenhuma querendo te agredir, é ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, e nem acho que você deva conhecer, não é essa a sua função, né? Mas você falou bobagem, tá? E ao presidente do Sindicato dos Artistas, né, do SATED do Rio de Janeiro, Hugo Gross, se algum dia ele também assistir a esse vídeo, parabéns, resista. Porque a gente sabe do histórico de vários e vários SATEDs, não só do Rio, de São Paulo, enfim, de Porto Alegre, a gente sabe do histórico de várias e várias desculpa, gente, de várias e várias gestões dos sindicatos que chegaram a vender DRT, enfim, a gente sabe dessa história aí, essa história corre no meio teatral há muito tempo, desde que eu comecei a fazer teatro, na década de 80, ou desde que eu tirei o meu DRT em 1994, que foi quando eu tirei meu DRT. Tá, então assim, parabéns, resista, porque a gente precisa realmente moralizar um pouco essa profissão, né? Porque não pode ser uma coisa de qualquer um vai lá, cai nas graças da Rede Globo e pronto, e vira ator e vira atriz sem o menor tipo de formação. Isso não significa que essas três moças não possam estudar, não possam fazer coisas. A Globo convida quem ela quiser para trabalhar, né? Desculpa, gente, é o finalzinho da tosse lá que eu falei para vocês já, né? A Globo pode contratar quem ela quiser, ela que arque com as consequências dessas contratações, né? Mas assim, essas moças têm todo o direito a trabalhar, a fazer as coisas delas e tudo mais. E quando reunirem condições para terem a carta de capacitação, irem lá e tirar o DRT delas, está tudo certo, né? Não é nada contra nenhuma dessas três moças, mas é isso, precisa moralizar essa profissão. Bom, eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês acha. Escrevam aí nos comentários, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, se não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas a se inscreverem no canal, vamos lá. Eu quero atingir a meta de 1000 inscritos até o meio do ano. Como eu disse, é uma meta irrisória perto da internet, mas é uma meta ousada para o nosso canal. Então, assim, eu quero realmente alcançar essa meta de 1000 inscritos até o meio do ano, tá? Então, preciso muito da ajuda de todas e todos vocês que acompanham o canal. E vocês que estão chegando agora no canal também, ajudem a gente, tá bom? Coloquem aí suas posições nos comentários, vamos abrir o debate, sempre de forma respeitosa. Tá lá o chamamento para o 11º número da revista Fluxos no nosso blog, então visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o Cu.
sigam nossas redes sociais, vamos aumentar o número de seguidores, enfim, vamos engajar as pessoas em torno do nosso projeto para que a gente possa crescer cada vez mais, de forma mais consistente e conquistar coisas maiores do que a gente já tem conquistado nesses 2 anos em que o projeto existe, tá bom? E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, é muito importante para que a gente possa ter condições de melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui, tá bom? É isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.